Se você está com dúvida a respeito de uma cláusula de não concorrência, se ela deve ser usada, se ela não deve ser usada, se ela está correta ou não, então esse vídeo aqui é para você. Você está aqui na Use Escola de Negócios e esse vídeo é uma parceria com a Fix Compliance Assessoria Empresarial. Bora pro vídeo, vamos entender como que funciona a cláusula de não concorrência. Bom, vamos lá. Cláusula de não concorrência. Como que a gente protege o nosso negócio, a nossa relação, sem estar infringindo a lei? Aqui nesse vídeo eu vou abordar o que são as cláusulas de não concorrência, quando elas são recomendadas, qual que é o nosso limite legal que deve ser respeitado na hora que nós estamos fazendo essas cláusulas e como a gente usa elas de forma estratégica e segura. Bom, vamos lá. Cláusula de não concorrência é uma cláusula que impede que um parceiro, prestador ou ex-sócio use o conhecimento adquirido durante a relação profissional para competir diretamente com a empresa. Meu Deus, que complicado, vamos simplificar. Claro, a gente simplifica. Basicamente, essa cláusula ela vai impedir que usem o seu conhecimento ou o conhecimento que você está adquirindo para concorrer diretamente com você. Quem trabalhou diretamente com você ou quem trabalhou diretamente com a sua empresa. E o nosso desafio quando nós estamos falando da cláusula de não concorrência, ou em latim que muita gente usa esse termo até fora do Brasil, que é non-compete, não competir, ela precisa ser equilibrada. Porque se ela for genérica, ou se ela for muito ampla, ou se ela for muito desproporcional, pode ser considerada nula, porque ela vai violar a liberdade profissional e vai violar também o que a gente chama de livre concorrência. Tá? Então, o nosso objetivo aqui com essa cláusula é proteger o negócio, proteger aquela relação sem infringir a lei, sem excesso. Tá bom, vamos lá. Quando que se justifica a cláusula de não concorrência? A primeira opção, quando nós temos um know-how personalizado, ou seja, nós temos um sistema, nós temos uma solução feita sob medida, nós temos um negócio, uma receita que é só nossa, um conhecimento que é só nosso, um negócio que só a gente usa ou que é muito específico, muito especializado, é um conhecimento interno da empresa que é o nosso diferencial, tá? Então, aqui, quando a gente quer proteger o nosso know-how, que é o nosso diferencial, a gente pode usar a cláusula de não concorrência para evitar que o nosso modelo, o nosso jeito, aquilo que a gente produz, aquilo que a gente faz ou como a gente faz, seja replicado pelos concorrentes. Então, a gente quer evitar isso aqui. Segundo motivo, seria quando nós temos parcerias entre concorrentes. Porque pode acontecer, às vezes, mesmo com concorrentes, colaborações pontuais. E aí, nesses casos, as empresas, mesmo concorrentes, elas desenvolvem um produto ou um serviço em conjunto. E para conseguir desenvolver isso em conjunto, elas compartilham informações estratégicas. Então, o nosso objetivo aqui é justamente impedir que o nosso concorrente utilize essas informações que a gente compartilhou contra nós mesmos no futuro. Agora, naquele momento, estamos trabalhando em conjunto, mas depois voltamos a ser concorrentes. Terceira hipótese que a gente justifica aqui o uso da cláusula de não concorrência, quando nós temos informações sensíveis, como preços, margens, nossas rotinas operacionais, projetos futuros, lista de clientes, dados de clientes, lembrando da LGPD. Tudo isso aqui são informações sensíveis. Por quê? Essas informações aqui, o nosso concorrente ele pode usar de forma estratégica aqui contra nós, pode usar os nossos clientes aqui como dados, porque hoje em dia a grande questão, o grande valor na nossa sociedade são dados, são informações, porque com informações a gente faz muita coisa. Então a gente quer proteger nossa lista de clientes, nossos dados de clientes, porque às vezes nosso concorrente, se esforçando ali para fazer uma coisa um pouco melhor, ele pode ir diretamente no nosso cliente, indiretamente no nosso cliente, ele desvia o nosso cliente para ele. É claro que é liberdade do cliente, mas o ato dele de fazer isso de forma proposital, utilizando informações sensíveis, aí ele está violando a livre concorrência, tá? Ele está usando de coisas que ele não deveria usar, de artifícios que ele não deveria ter. Fora que tem a questão da LGPD, como eu já disse, que a gente tem que proteger os dados pessoais e evitar que esses dados fujam ao nosso controle. Então, quando a gente está tratando de informações sensíveis, o nosso objetivo de usar a cláusula de não concorrência é justamente para proteger a estratégia empresarial, mas também os direitos dos clientes. Quarta opção aqui de uso da cláusula de não concorrência, quando a gente tem métodos e modelos específicos do nosso negócio, que pode ter ali até a ver com o know-how, depender do jeito que a gente analisa a situação. Mas a questão aqui é quando a gente tem, por exemplo, uma metodologia própria, nós temos um roteiro exclusivo, um jeito nosso de aplicar tal serviço, tal abordagem, tal produção, uma forma inovadora da gente entregar, ou aquilo que a gente presta, né, aquilo que a gente vende. Tudo isso são métodos e modelos
de negócios específicos que a gente quer proteger para evitar que outras pessoas copiem e usem contra nós. Então, o objetivo é evitar que as pessoas reproduzam aquilo que a gente faça ou reutilize de forma indevida em outras relações. Mas ainda temos mais uma opção aqui de momento quando a gente usa a cláusula de não concorrência. Seria quando nós estamos numa transição societária ou um trespasso. O que é isso? Transição societária, quando está entrando um sócio, saindo um sócio, ou estamos vendendo a empresa. Aqui, quando tem o trespasso, a gente está vendendo só o estabelecimento empresarial, a gente pode estar vendendo a empresa toda, ou só o estabelecimento, ou a marca, enfim. Todas essas situações aqui a gente tem que pensar uma cláusula de não concorrência. Vamos supor aqui que um sócio está saindo da empresa, tá? Ou seja, a empresa está sendo dissolvida parcialmente. Esse sócio que está saindo, aqui a gente vai continuar e o sócio vai sair. Ele tem todas as informações da empresa, de como funciona, da tipo de atividade, o que a gente desenvolve, fornecedor, clientes, etc. Então, como ele está se desvinculando da empresa e o nosso interesse é proteger a empresa, a gente vai colocar uma cláusula de não concorrência para que aquele sócio não concorra diretamente conosco, tá bom? Deu para entender? No trespasse, que é a venda do nosso estabelecimento empresarial, já é uma lógica parecida, sim, né? Mas é ligeiramente diferente. Aqui, quando a gente está vendendo um estabelecimento empresarial, eu falo mais sobre isso no curso de estrutura do negócio aqui da IUSA, Escola de Negócios, quando a gente está vendendo ali todo o conjunto empresarial, não é necessariamente a empresa em si, pode ser o conjunto de bens, o imóvel, né? Depende do que a gente considera ali dentro do estabelecimento. Basicamente a ideia é, quem está comprando vai ficar com aquilo. Quem tá saindo não pode concorrer comigo que tô ficando, a depender do caso. Pode ser também que, dependendo assim, a gente tá vendendo só o estabelecimento, mas a nossa atividade empresarial, a nossa empresa mesmo, ela vai continuar com outros equipamentos em outro endereço, em outro lugar. E aí a gente também não quer que essa pessoa que tá comprando fique com ali a cláusula de não concorrência. O fato é que depende muito da situação e a gente tem ali que personalizar para realmente proteger o negócio, tá? Não tem receita de bolo aqui. Não tem, olha, um jeito certinho, depende do que a gente está tratando. De qualquer coisa, o objetivo é proteger o valor do negócio e a continuidade, beleza? Agora vamos para os limites legais para a gente usar essa cláusula. O primeiro deles é o limite temporal, ou seja, a restrição, olha, você não pode concorrer comigo, tem que ter um prazo razoável. Qual que é o prazo que entende-se mais razoável, mais comum? 6 meses a 2 anos, e 6 meses até um pouco, né? Mas ali da faixa de 2 anos, no máximo até 5 é aceito. Mais que isso é meio complicado e a gente precisa ter uma justificativa concreta para aquilo, porque mais que 5 anos, se levarem essa cláusula a juízo, a depender de outros fatores também, pode ser um dos motivos para se anular a cláusula de não concorrência. O outro resto do contrato pode até continuar, mas a cláusula de não concorrência pode cair, pode ser anulada por conta de prazos muito grandes. Segundo limite, nosso limite geográfico, ou seja, a gente vai identificar onde a restrição se aplica. Se é na mesma cidade, se é na mesma região, às vezes em cidades grandes, pode ser determinada, por exemplo, numa região norte da cidade, região leste, região que abrange tais bairros. Aonde? Vai ser na cidade? Qual cidade, qual região, qual estado. Se a atuação for online, a gente pode estabelecer um setor específico. O que a gente não pode fazer é que haja uma concorrência de forma absoluta. Olha, você nunca mais vai trabalhar com isso. Aí não pode. Aí você está excedendo o limite. Então a gente tem que ter um limite de tempo e um limite geográfico. Né, aquela região ali, naquela área ali, você não vai atuar. Você não vai vender. E ainda o terceiro limite seria o limite da atividade. Ou seja, eu tenho que definir exatamente o que está sendo proibido ali, que exatamente a pessoa não pode fazer para concorrer comigo. Então, o que a gente vai evitar são expressões genéricas e expressões muito amplas, como qualquer atividade semelhante, qualquer atuação concorrente. O escopo, aquilo ali que a gente está definindo, você não pode fazer isso aqui, senão você vai estar concorrendo comigo, tem que ser muito específico. A gente tem que falar exatamente o que a pessoa não pode fazer, que tipo de atividade, qual região, qual limite de tempo, para ali a cláusula de não concorrência ser válida. De qualquer forma, a gente precisa analisar caso a caso. Por quê? Vai depender do setor de atuação, do quanto de informação que essa pessoa vai ter acesso, ou pessoa, empresa, enfim, que tipo de serviço a gente presta, o que a gente produz, o que a gente vende, se tem outros tipos de cláusulas junto, como cláusula de sigilo, etc. De qualquer forma, para a gente conseguir proteger bem a empresa numa cláusula de não concorrência, precisa ter proporcionalidade e clareza. Então, antes de inserir a nossa
nossa cláusula, que eu já adianto que a gente deve evitar padrão, a gente tem que pensar que, além dela não ser padrão, ela tem que fazer sentido para aquele tipo de contrato. Como, por exemplo, existência de informações estratégicas de risco real, de uso contra a empresa e uma possibilidade de prejuízo concreto, ou seja, se aquilo acontecer, realmente de fato vai causar prejuízo. Então, a solução mais segura seria que essa cláusula ela seja personalizada para aquele tipo de relação, para aquele tipo de setor, seja proporcional, que seja bem fundamentada e equilibrada, juridicamente equilibrada. Senão, você está cometendo um excesso aí e pode ter uma dor de cabeça no futuro. E aqui eu já deixo nosso leve merchan da Fix Compliance, assessoria empresarial. E aqui a gente trabalha com estruturação jurídica, desde a parte de contratos, a parte de societário, tributário, que é o nosso forte. Tudo isso aqui a gente está pronto para auxiliar a empresa na gestão de riscos, para que você consiga atuar na sua empresa com segurança jurídica, tá bom? Então, por hoje é só. Eu sou aqui o Gabriel Nono, sou advogado, pós-graduado em Direito Processual Civil, Direito Corporativo e Compliance, além de formação nas áreas de contratos da nova economia, propriedade industrial e intelectual e processo civil empresarial. Então, agradeço se você assistiu até aqui e até o próximo vídeo.